Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer agora um vídeo mais curto, pessoal da Guarda Municipal aí, porque o primeiro vídeo ele ficou com 30 minutos, eu tinha que corrigir todas as questões, enviei, mas não baixou. Então vou fazer agora, vou corrigir as primeiras 10 e em seguida eu faço outro vídeo e corrijo as outras 10, tranquilo? Então vamos lá, a primeira questão, né? Em linhas gerais, que eu disse a vocês, leitura de texto, é o título é a primeira parte a ser feita. Então o título da gente lá, quando diz taxa de analfabetismo no Brasil, ainda é preocupante. Então aquela expressão ainda, né, dá uma sequência temporal, é um fator interessante. E logo abaixo diz assim, nesta década o índice caiu apenas 0,5%. Esse apenas indica, de certa maneira, digamos assim, uma ideia inesperada, né, que foi pouco, só apenas 0,5%, esperava-se mais, e só caiu isso aí. Então, e quando você começa a ler o texto, no início ele começa com um apesar de, que é uma ideia oposta, apesar dos quase 3 bilhões investidos, então muito dinheiro, aí a oração principal diz, foram poucos os analfabetos que aprenderam a ler e escrever. Então veja que em relação ao investimento e o que aconteceu, né, houve aí uma quebra de expectativa disso aí. Então, eles acharam que foi muito pouco. Então, quando você vai parar as questões, tá certo? A primeira questão do texto é você ter uma chargezinha, para lembrar que depois do primeiro texto tem uma charge. Então, quando fala em charge, você já sabe o que é charge. É crítica. E está fazendo uma crítica o quê? A questão da educação, o acesso à escola. O menino diz, mãe, eu queria aprender a ler e a escrever. E a mãe diz, lá vem você com suas manias de grandeza. Então, aí uma crítica que se faz à questão do acesso dos mais pobres a uma educação de qualidade. Ok? Aí vem a definição de analfabeto funcional, né? Aquele que sabe, tem acesso à escola, mas lê muito pouco e operações matemáticas também, no mínimo possível. Ele não tem habilidades, digamos assim, apuradas. As habilidades mínimas, apesar de ter acesso à escola. Aí vem o texto 2, ler devia ser proibido. Comece a ler hoje. A gente falou do imperativo, comece a ler. Então, isso dá uma ordem. Então, quando se dá uma ordem, alguém espera, né, que a pessoa aceite, que venha se modificar esse comportamento da pessoa. E aí de ler pode tornar o homem perigosamente humano. Fala a questão da felicidade. Quando você não lê, você fica alheio à realidade. Quando você começa a ler, você começa a tomar conhecimento dos fatos. E isso vai mexer, tá certo, com seus objetivos. Você começa a se preocupar com os outros. Né? Então, quando vai tomando uma escala bem maior, seu mundo vai ficando bem mais amplo. E o terceiro texto vai falar do analfabeto político. Um texto de Bertolt Brecht, né, que aí ele descreve o que é o analfabeto político, né, e a partir dessa descrição ele começa a fazer uma crítica. Né, porque o analfabeto político, ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos, ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, depende das decisões políticas. Então, ele descreve quem é o analfabeto político e emite sua opinião. Ou seja, ele faz uma descrição e uma argumentação. Tranquilo? Aí vem as questões. A primeira questão, ó, vai falar sobre o termo ainda, que nós chamamos a atenção no início do texto, no início da leitura. Tá certo? Uso do termo ainda no título do texto 1, da pista sob o ponto de vista do autor a respeito do tema apresentado. Assim, para o autor do texto, vamos lá. Primeira diz, o analfabetismo no Brasil continua em plena expansão. Errado. Ele caiu. Pouco, mas caiu, né? Que ele cai 0,5%. Então, essa primeira afirmação não procede. Ele não está em expansão. Ele está em queda. Embora seja uma queda muito, né, pequena. A segunda afirmação diz, a sociedade brasileira permanece enfrentando o problema do analfabetismo. Correto. Tá certo? Continua. E a terceira, o analfabetismo no Brasil diminuiu, mas continua sendo um grave problema social. Também procede. Então, a primeira alternativa, a primeira questão, a alternativa boa é a letra D. Só 2 e 3, a afirmação 2 e a afirmação 3 estão corretas.
Tranquilo? Questão número 2. Quando afirma no primeiro parágrafo que foram poucos os analfabetos que aprenderam a ler e escrever entre 2000 e 2010, o autor estabelece relação com o quê? Primeiro, a quantia investida para sanar o problema. Correto? Foram investidos quase 3 bilhões, e o resultado foi muito pouco. O objetivo estabelecido para enfrentar o problema. Correto? Apesar de ter esse objetivo, ele não foi alcançado. Aí a terceira fala no curto período de tempo para erradicar o problema. Não procede, não fala em tempo. E a realidade social dos estudantes brasileiros também não é abordada no texto 1. Portanto, a segunda questão, apenas 1 e 2 estão corretas. A terceira questão vai falar sobre o ministro Haddad, o que comentaram lá no texto que o ministro Haddad, né, fez. Então ele diz, a dificuldade em alfabetizar o adulto está o quê? Então, segundo o ministro, a primeira afirmação, ele diz aí, na concentração de analfabeto na zona rural. Correto? Tá certo? Então, na zona rural tem um índice maior de analfabetismo. No fato de não se poder obrigar os analfabetos a voltar à escola, também está correto, porque a partir de 17 anos, 18, eles se tornam maiores e aí o pai não pode mais obrigá-los a voltar à escola. Isso se torna um problema na questão da alfabetização. No pequeno resultado obtido em relação ao valor investido entre 2000 e 2010, não procede, porque ele não fala nesse investimento. Então, a questão número 3, apenas 1 e 2 estão corretas, vai dar a letra B. A questão número 4, uma questão de gramática. Tem um texto para ler e tem uma conjunção, a conjunção pois, que ele pede para substituí-la. Então, ele quer, aqui numa questão de substituição. Pois é explicativo, ele quer uma conjunção explicativa, e essa conjunção explicativa está na letra D, a palavra porquê. Pois e porquê são conjunções explicativas, certo? A questão número 5 vai falar sobre classes de palavras. Então, eu tenho o poder, substantivo, né? Vem precedido de artigo. Não poder, aí é verbo. Então, sem o primeiro ser substantivo, você já elimina a letra B e a letra D. Ficamos entre a A e a C. Então, e aí a palavra que vai eliminar, que vai dar a questão, é a última, né? Já que a segunda, verbo e pronome, estão tanto na letra A quanto na letra C. E a última palavra, poder, é um substantivo, sob o pátrio poder dos responsáveis. Então, isso nos dá a letra A como a resposta correta da número 5. O vocábulo isso, que retoma um termo anafórico no texto, vai se referir a quê? Né? Lá no texto, que a gente lê. Isso pode ser feito, pois as crianças ou jovens estão sob o pátrio poder do responsável. O que é isso no texto lido? É que você pode obrigar, tá certo? A possibilidade de obrigar a população a voltar para a escola. Então, até os 17 anos, você pode fazer isso com as crianças. Depois de 17 fica mais difícil, porque já são maiores, já são dono do nariz. Então, a questão número 6, o isso vai retomar essa possibilidade de obrigar a população a voltar para a escola, letra C. A questão 7, as aspas no texto. Uma das finalidades das aspas, que aqui acontece no texto, é apresentar o discurso direto. Que seria isso? A fala do personagem. Ou seja, isolar a transcrição da fala de outra pessoa que não é o autor do texto. Então, isso vai dar a letra C como alternativa correta. Beleza? A questão número 8, aí tem uma inadequação vocabular. O que é isso? A palavra foi usada inadequadamente. Quando ele diz, se incluirmos nesse quadro os analfabetos funcionais, a situação seria ainda mais negra. A palavra negra, negro, está mais ligado à raça, à etnia, e não à situação. Então, a palavra que vai substituir melhor aí é a palavra complexa. A situação ficaria ainda mais complexa. Isso aí nos dá a letra A como alternativa boa. Certo? A questão número 9 é uma questão de compreensão. É só ir ao texto e olhar. Periquilar. Tá certo? Não é interpretação, não é pegadinha, nada. Todas as afirmativas estão ditas no texto. Então, ele diz, o Nordeste tem 53,3% do total de sua população de pessoas analfabetas. Correto, está lá no texto. Em Alagoas, 24,3% dos habitantes são analfabetos. Correto, está lá no texto. No Brasil, na faixa entre 10 e 29 anos,
o percentual de analfabetos é de 3,22%, também está correta a afirmação. Então, todas estão corretas, isso nos dá a letra D como alternativa boa, tá bom? A questão número 10, tá certo? Vai falar sobre análise sintática, questão do sujeito. Então, quando diz a maioria dos analfabetos do país está no Nordeste. Quem é que está? A maioria. O núcleo do sujeito aí é a maioria. A maioria está no Nordeste. Então, o sujeito do verbo estar aí é a palavra maioria. Só em fazer essa análise, você já mata a questão, tá certo? É a letra A, é a única que começa com a maioria. O sujeito, os outros dois sujeitos, é a palavra que substitui o termo antecedente. Né? Está no Nordeste, que concentra 53. Quem concentra? O Nordeste. O que substitui a palavra Nordeste. Do total de brasileiros que não sabem. Quem é que não sabe? Os brasileiros. A palavra que, pronome relativo, substitui os brasileiros. Ok? Então, aí as 10 primeiras questões. Daqui a pouco a gente volta com um segundo vídeo, fazendo da 11ª até a 20ª. Beleza?